Cristina, se calhar recomeço a conversa por si, não é por uma questão de delicadeza, mas até pela proximidade de idades. A Cristina acha que jovens mais novos, com 20 anos, que esta amostragem é fiel relativamente ao que a Cristina pensa que eles conhecem do Zeca Afonso? É curioso que eu acho que, se calhar, esta parte da minha geração conhece melhor do que as pessoas que são da minha idade. Talvez a proximidade histórica com a própria Revolução e com tudo o que antecedeu não permitiu aos nossos pais transmitir-nos, a muitos dos nossos pais, transmitir aos seus filhos a verdade, a realidade e o que foi de facto José Afonso. Portanto, as coisas estarão piores para os jovens de 30 do que para os jovens de 20. Penso que sim, porque há muita gente da minha idade que de facto desconhece quem foi e o legado do José Afonso. Nós não temos naturalmente a preocupação da nossa conversa ser cronológica, mas de qualquer forma, relativamente aos mais novos e à preocupação que o Zeca tinha. Otelo, eu sei que só o conheceu depois do 25 de Abril, mas antes disso eu sei que o Zeca, quando queria falar para os mais novos, ou falava dos mais novos, dizia, eles não sabem o que foi o fascismo, que era qualquer coisa, palavras dele, que nos envenenava a pele, não é? Era um regime que nos envenenava. E então, em vez de dar exemplos que cantava, da morte de Dias Coelho, de Catarina Eufémia, de Humberto Delgado, o que o Zeca fazia era, com muita simplicidade, se calhar falar dos fiscais das licenças de isqueiro, da arrogância dos fiscais, mas que o fez certamente foi falar da atuação da polícia que andava nos jardins à procura dos parzinhos de namorados enlaçados para os prender certamente por atentado aos maus hábitos, aos maus costumes, não? E a crítica aos meninos nazis, por exemplo, das avenidas e tal, tem uma canção ótima sobre isso. Eu julgo que o Zeca terá sido um crítico sério e feroz do que era, de facto, a repressão fascista. E em relação aos jovens, ele que foi professor de jovens, entusiasmou-se menos talvez com a juventude, onde ele viu uma repressão muito grande existir a nível estudantil. Ele pressionava-se enormemente, por exemplo, com o facto de aulas mistas, onde ele esteve, como professor, quando se dava o recreio, as raparigas iam para um recreio, os rapazes para outro, havia uma separação total. O facto de, durante o fascismo, mesmo miúdos que se namoravam, eu lembro-me de ter ouvido essa história, miúdos que se namoravam no Liceu de Faro, com inclusive o conhecimento dos pais. Quando o rapaz ia buscar a rapariga ao liceu feminino, houve uma distração deles e logo que a miúda saiu, eles deram as mãos. Houve uma contínua que viu e queixou-se imediatamente ao reitor do que tinha acontecido e os dois foram suspensos. A miúda no liceu feminino, o rapaz, porque tinham dado as mãos a menos de 150 metros do portão do liceu. Essa repressão que existia na altura, de facto, o Zeca criticava isso violentamente. Ele entusiasmou-se muito, foi sobretudo com os trabalhadores estudantes. Quando ele é professor no Liceu de Faro, vai criar amizades com trabalhadores que estudavam à noite e alguns deles depois vieram, inclusive, a pertencer ao Luar, com quem o grupo com o qual o Zeca teve uma afinidade política. Ainda que naturalmente a nossa preocupação não seja cronológica, dizia, mas estava-me a recordar, quando a conversa já há pouco começava a aquecer, antes de termos entrado aqui na casa das pessoas, o Zé Jorge dizia, e o vereador foi testemunha disso, que o Zeca Afonso tinha uma grande dificuldade em falar, por razões que conhecemos, mas se calhar as pessoas menos, em falar da sua infância e da sua adolescência. Quando muito, era muito sintético e dizia, eu sou um pequeno burguês, filho de um juiz que se ingrou nas colónias e que chegou ao Supremo, e só mais tarde tinha descoberto a outra parte, que é um avô materno, maçom, republicano, e que ainda por cima pedagogo, que teria feito a segunda cartilha maternal. Porquê, se calhar pela falta de contacto com os pais, mas não era fácil ele falar disso, pois não, Zé Jorge? Não, eu convivi bastante com o Zeca, sobretudo desde que nos conhecemos, em meados dos anos 60 e até praticamente ao final da vida, embora depois a circunstância dele ter adoecido e de eu ter deixado também de cantar e de gravar, nos tenha afastado, mas foi uma relação de amizade e de fraternidade que se manteve.
e posso testemunhar que ao longo da vida, muito poucas vezes, ou quase nenhumas, ouvi o Zeca falar desse contexto familiar, que necessariamente foi importante para ele. E recordo-me que nós atuámos os dois em abril de 1973, no sábado que precedeu o dia de encerramento do Congresso de Aveiro, em que houve um brutal espancamento de pessoas e uma intervenção violentamente repressiva. Nós pernoitámos em casa da tia do Zeca em Aveiro. Foi talvez das poucas vezes em que eu ouvi o Zeca falar da família enquanto infância, enquanto percurso, e eu acho que ele omitia estas referências por um conjunto de razões, mas as fundamentais são esta. Por um lado, porque havia elementos traumáticos, elementos de que ele eventualmente não queria recordar-se e outros de queria recordar-se. Eu penso que a itinerância imposta aos pais pela circunstância do pai ser magistrado, Exato. condicionou desde a infância, como se sabe, a vida dele. E também a doença do próprio Zeca Afonso, Exatamente. que não pôde ir com os pais logo no Exatamente. primeiro ano, não é? Mas eu penso que isso marca bastante, e também a detenção dos pais pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial em Timor. Ele esteve vários anos sem ter notícias, não foi? Bastante. E estamos a falar de um jovem que tinha nessa altura 13, 14 anos e que fica, tal como os irmãos, privado de informação sobre os pais. Portanto, é uma memória traumática, mas eu penso que havia uma outra razão. A razão também que levava o Zeca, sendo de uma enorme exigência do ponto de vista estético em relação ao que fazia, a não falar da sua música do ponto de vista puramente artístico. Ele tinha uma visão instrumental da música e achava que a música servia um objetivo, que era um combate pela democracia e pela consciencialização das pessoas em relação aos valores da liberdade e da defesa dos interesses do povo. E, portanto, ele considerava que também falar da sua vida de uma forma autocentrada, egocêntrica, que seria um ato, de algum modo, burguês. Ou seja, deixa-me só recordar uma pequena contradição que eu peço ao Viriato para me confirmar se é que eu estou no caminho certo. Quando o Zeca Afonso gravou O Menino de Ouro, e é só uma aparente contradição, O Menino de Ouro era dedicado ao nascimento do primeiro filho, não foi? Exato, portanto, há aqui uma aparente contradição. Mas tu também, com esse privilégio que tiveste de falar tantas vezes e não ser já o jornalista, porque eu acho que o Zeca, a dada altura, ou se calhar desde sempre, é capaz de ter sido o terror de qualquer jornalista repórter, porque era lacónico quando lhe apetecia, mordaz, contigo ultrapassou essa fase, não é? Ultrapassou, ele perdia-se muito nas conversas. Aliás, as conversas dele começavam num canto da casa e terminavam no outro, porque ele ia andando. Eu lembro que a primeira entrevista que fiz, a essa altura tive uma enorme dificuldade em depois tirar aquilo do gravador, porque deixava de se ouvir, que era quando o Zeca ia para o pé da janela, punha-se a olhar lá para fora, a falar do que estava a acontecer lá fora, perdia-se completamente na conversa. Desculpa lá, obrigado. Já há pouco o Zé Jorge também, ele não podia estar quieto, não é? Portanto, havia... Não, aliás, ele falava com alguma frequência, desde o tempo da escola, que falavam do bicho carpinteiro. Aquilo realmente, ele era um homem nervoso, era um homem ansioso, que talvez não estivesse... Ele não podia estar em paz com ele porque não estava em paz com o destino do seu país. Isso também é importante. Ele queria outro destino para Portugal e queria, de facto, a liberdade. Mas ele era em palco, e tal como o Viriato diz, e eu apanhei muitos momentos desses, até quando ele tinha dificuldade em estar de bem com o sono e quando tinha umas queixas que depois, enfim, a vida se encarregou de mostrar que até tinham razão de ser. Tudo isto radicava numa grande ansiedade, um grande nervosismo. Isto que o Viriato diz, ele era um peripatético, era um itinerante. Ele andava sempre em movimento, punha as mãos nos bolsos e tirava, enfim. Isso representava um certo nervosismo, mas também, eu acho que isto tem uma outra explicação, representava uma certa ansiedade criadora. Eu acho que tudo isto corresponde a uma grande ebulição de alguém que está prestes a fazer qualquer coisa. Viu também, é um testemunho que se pode dar. Eu morava nessa altura em Lisboa, perto da Avenida de Roma, e o Zeca vivia em Setúbal, e às vezes, por razões que tinham a ver com a própria estrutura da repressão e a iminência de poder ser preso, como lhe aconteceu pela última vez em 1973, em abril de 73, ele preferia ficar em Lisboa, em casa de amigos, onde se sentia mais seguro. Mas é engraçado que ele, nessas situações, estava... Ou seja, quando isso acontecia, havia duas coisas muito claras. Por um lado, a ansiedade e o nervosismo, a espera de qualquer coisa que estava para acontecer, e às vezes uma melodia que o acompanhava, que o perseguia, e ele era capaz de chegar, isso aconteceu com o Fanhais, com o Manuel Freire, com outros, ele dizia, não há um gravador que eu possa usar porque
ele não passava aquilo para a guitarra imediatamente e tinha necessidade de registrar Já aquilo falamos para disso que a canção não morresse. interessa-nos ver essa questão com mais... Mas eu interrompi-te, vereado. Eu peço Também passámos do Menino de Ouro. Se calhar era importante que as pessoas soubessem quando é que foi ultrapassada essa fronteira do repórter de quem se tem distanciamento e desconfiança e se torna visita de casa. Eu acho que foi quase... Quer dizer, houve ali uma questão de alguma empatia desde o início. Também, não nos esqueçamos que eu sou de Aveiro, sou da região de Aveiro, de onde o Zeca também era, e foi lá que eu o vi pela primeira vez, enfim, que eu falei com ele a primeira vez, pouco depois de 25 de Abril, num espetáculo daquelas coisas muito Uma sessão cultural. Uma sessão cultural. Não eram espetáculos que ele não gostava de fazer espetáculos. Mas aí, pronto, aí não houve provavelmente grande relação. A relação começa quando eu venho para Lisboa e quando, justamente depois de fazer, na altura que faz a primeira entrevista, que foi para o Mundo da Canção, ainda nos anos 70, finais dos anos 70, e eu lembro que eu cheguei à casa dele, ele recebeu-me em pijama, com aquele ar descontraído que ele tinha, não é? Posso saber? Pijama, barba por fazer, aquelas coisas normais no Zeca, e começámos a falar. E a conversa foi uma manhã inteira de conversa. Eu gravei eu era também um jovem inexperiente e, portanto, ia gravando várias cassetes. Aquilo depois deu uma trabalheira medonha para pôr aquilo em letra de forma. Mas penso que essa barreira se quebrou mais ou menos naturalmente. Também porque, obviamente, eu estava numa circunstância um pouco, enfim, de alguma... Não quer dizer de veneração, mas quase, digamos assim, obviamente já não... De resto, nota-se no teu livro, nas Voltas do Andarilho, o Zeca Afonso confidencia-te coisas que não terá dito a mais ninguém. Rui Vieira Neri, naturalmente que vamos, aqui na nossa conversa, solicitá-lo muito para esta questão da musicologia e da história. Se calhar, de resto, temos também de dar um esclarecimento. Há muitos outros companheiros, para além do Zé Jorge Letria, que alguns até manifestaram interesse e vontade em estarem aqui connosco, mas é um bom sinal. É sinal de que hoje, um pouco aí por todo o país, há muitos concertos a falar da memória e da música do Zeca Afonso. E também éramos para ter cá, eu de resto disse-vos isso há pouco, o Manuel Alegre, que de resto há uma semelhança até geográfica entre os dois, um percurso muito parecido, um de Águeda, o outro de Aveiro, os dois em Coimbra, e o Manuel Alegre falar-nos-ia certamente da influência coimbrã no Zeca Afonso, nele próprio, qual foi o rompimento que eles fizeram. Não vou perguntar isso porque nem o Rui Vieira Neri andou em Coimbra e ainda não conhecia o Zeca Afonso nessa altura, mas em sua opinião, o Zeca Afonso marcou um tempo ligado ao fado de Coimbra? Bom, o Zeca Afonso nasce daquele caldo da canção de Coimbra no final dos anos 50, que é uma geração que tem que ultrapassar a memória pesadíssima da famosa geração de ouro dos Betancourt, dos Menanos, que tinham definido as regras do jogo da balada de Coimbra, e essas regras transformavam-se pouco a pouco numa coisa académica, fechada, e esta é uma geração com outras referências culturais, com outras preocupações, com preocupações políticas diferentes, que quer evitar, como dizia o Paredes, o choradinho, aquele lirismo fácil de alguma tradição coimbrã, e não de toda, entenda-se que o Zeca nunca rejeitou a boa tradição coimbrã, inclusive já no fim da vida, como todos sabemos, grava inclusive todo um disco de homenagem ao repertório clássico da canção de Coimbra, mas ele de facto está naquele grupo que, com os Góis, com o Adriano, com o Portugal e o Brojo, essa gente que está a repensar um bocadinho o que pode ser uma canção que tenha preocupações culturais, que tenha preocupações até de qualidade literária, diferente, sem cair naqueles clichês poéticos baratos, e que ao mesmo tempo tenha uma consciência de intervenção, eu diria política no sentido mais amplo do termo, não necessariamente militante, imediata, mas quer dizer, mas com um princípio de intervenção na sociedade que vai ganhando uma consciência crescente. Portanto, claramente, acho que deveria estar de acordo, o Zeca vem da canção de Coimbra e depois dá o salto para uma série de outras coisas. E quando começou, peço desculpa de interromper, quando começou a mudança,
para se distanciar do Fado de Coimbra, começou-lhe a chamar baladas, justamente. Era um pouco, se calhar vamos retomar por aí, eu há pouco dizia que muitos outros amigos e admiradores do Zeca poderiam estar aqui. Alguns não quiseram deixar de nos deixar, passa a redundância, uma pequena mensagem. É isso que vos queria dar conta agora. O Zeca foi fundamental para a criação de condições para que o 25 de Abril fosse possível. E depois, de uma forma extraordinariamente feliz, ficou ligado ao 25 de Abril de uma maneira indelével. Um idealista que se bateu sempre por aquilo que considerou contribuir para a felicidade do seu semelhante. O Zeca era sobretudo um homem bom, amigo dos amigos, e que se dedicou inteiramente a uma causa muito nobre, que foi cantar para o nosso povo e inventar, criar o melhor da nossa música popular. O Zeca, para mim, é o profeta laico, se quisermos. Porquê? Porque, através da sua música, da sua arte, que ele quer que seja uma arte comprometida, quer que isto queira dizer, mas é uma arte comprometida, ele fala, é a voz daqueles que não podem falar e que correm o risco de ver a sua vida amarafanhada ainda mais se ousarem denunciar a injustiça de que são vítimas. Eu sei que ele não sabia música. Não sabendo música, é preciso ter muito talento para ter composto as composições que compôs. Como é que ele memorizava as notas? É quase um fenómeno para mim saber como é que ele memorizava as notas. A principal característica do Zeca Afonso, quanto a mim, era a sua capacidade de lutar por um mundo justo e melhor. Não é? Ele não se afastava um centímetro, digamos, daquilo que ele considerava indispensável para tornar este país e, enfim, o mundo, tanto quanto possível, melhor para todos nós. E tive, de facto, a sorte de poder ser amigo pessoal dele, de conviver mais de perto com ele e ver a enorme qualidade das suas virtudes, do seu caráter, do homem que se entregava por completo às coisas em que acreditava. O que era importante para ele era, através da sua música e da sua posição de cidadão, conseguir transformar alguma coisa neste mundo em que todos nós vivemos. Portanto, é todo o conjunto, todas as circunstâncias que rodeiam o artista que fazem dele um homem comprometido. E o Zeca era manifestamente uma pessoa comprometida com aquilo que fazia, comprometida com quem? Com as pessoas que o rodeavam, com o povo de onde ele nasceu, não é? Com as circunstâncias históricas em que nós vivemos. Tudo isso ele denunciou através da sua arte. Naturalmente que o que ouvimos destes depoimentos de alguns amigos e admiradores nos levaria muito tempo, se calhar muitas noites para conversar disto, para conversar também com eles. Cristina, apetecia-me retomar aqui a nossa conversa, sem finalidades cronológicas por si. O que é que leva uma jovem fadista, não enjeita, não, já por si a cantar Zeca Afonso e ainda por cima não fazer concessões de facilidade, porque já me disseram, eu ainda não fui ver o espetáculo e só há mais dois, não é? Que a Cristina não canta os temas mais fáceis, digamos, se é que há temas fáceis do Zeca Afonso. O que é que ele levou a isso? Porquê é que foi? Para já não fui pelo facilitismo, fui por um gosto pessoal, não seguindo nenhuma ordem cronológica, simplesmente era aquilo que me apetecia cantar do Zeca, aquilo que para mim fazia sentido, porque eu cresci a ouvi-lo. Estas são as músicas que eu melhor conhecia, talvez, que fazem parte também do meu imaginário contestatário, se quiser, porque acho que nós todos temos, e sobretudo a parte esclarecida, entre aspas, da minha geração, tem esse aspecto também. E essa característica, obviamente. Portanto, foi por aí que eu segui. A vontade de cantar Zeca. E, para já a iniciativa não parte de mim, porque há todo um percurso, como disse, se quiser, fadista, apesar de polémico, como eu disse, que não permitia entrar diretamente em todo o repertório do Zeca. Portanto, eu sempre fui gravando Zeca e cantando, obviamente, mas nunca houve
uma preocupação em fazer exclusivamente um repertório do Zeca. E há pouco a Cristina Branco quase que nos confidenciava que cada noite tem sido uma noite diferente, mas muito rica. São sessões culturais, mais uma vez. Não são espetáculos, são sessões culturais. Aprende-se muito com as pessoas que vêm até nós, com as pessoas que também conheceram o Zeca e que já lá estiveram e que vão estar com certeza nas 2 últimas noites. Eu estou ali sobretudo para aprender e em cima do palco também há uma grande amizade, uma grande cumplicidade, não só entre os músicos, sobretudo não há protagonismo, estamos ali pelo Zeca e pelo que ele foi e por tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Há pouco estávamos a falar, falta aqui qualquer coisa, falta naturalmente música que ainda não tivemos e que podemos ter, só esta, infelizmente, vai-se saber a pouco. Já sabem que a seguir à nossa conversa vamos ter integralmente o concerto do Coliseu de Zeca Afonso. Nós vamos continuar aqui no final do nosso encontro a conversar à espera que o concerto comece. Espero que consiga acontecer o mesmo, mas temos uma das canções mais emblemáticas de José Afonso, num pequeno videoclipe inédito. Foi feito por uma realizadora desta casa, a Cecília Neto, há 30 anos e dizem os realizadores que começaram há pouco tempo, estou a falar de televisão, que ainda tem uma pitada muito forte de modernidade. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada amigo vai, por essa estrada amigo vai, não percas tempo que o vento também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, como é que é possível que alguém como o Zeca Afonso, que dizia falar de música ou de óleo de rícino para mim é a mesma coisa, não gosto de falar de música, já não falo da qualidade poética, há pouco o Zé Jorge também ia por esse caminho, falo alguém que cantava desta forma, como é que poderia dizer uma coisa daquestas? Eu acho que isso fazia parte desta postura claro. Ética de que o Zé Jorge estava a falar e que foi explicada, não é? Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer, é que dizer-se que o Zeca não sabia música
é obviamente estar a reduzir o saber música ao saber ler uma pauta, o que obviamente Mas eu acho que não de forma faz recorrente sentido. dizia, eu só sei dois ou três tons. O que não é era verdade. exagero. O que não é verdade. A música do Zeca podia ser de uma enorme complexidade harmónica, rítmica. Ele, aliás, é interessantíssimo porque a música dele vai evoluindo de uma maneira muito, muito forte e o Zeca quando morre, os últimos dois álbuns dele quase que parecem anunciar uma transformação contínua, cada vez mais ligada às percussões, à influência africana, a uma rítmica cada vez mais complexa, uma poesia cada vez mais exigente. Quer dizer, o Zeca foi-se repensando, nunca caiu numa fórmula, foi tendo uma inspiração sempre renovada e muito rica. As fórmulas são tudo menos simples e estamos a falar, portanto, de um criador musical de primeiríssima qualidade, para não falar de um cantor extraordinário, quer dizer, porque a voz do Zeca é um milagre, é uma coisa com uma força trágica, que ninguém pode ficar indiferente a ela, não é? Portanto, realmente é certamente uma mensagem política que teve um contexto histórico, mas depois é capaz de ultrapassar esse contexto para ser uma mensagem artística que faz com que a Cristina se sinta motivada para fazer coisas, com que uma quantidade de músicos africanos tenham vontade de fazer coisas, que o Carlos Martins faça versões de jazz, que haja 1001 músicos que encontram ali material de trabalho para fazer coisas muito ricas. A esse propósito, Rui, nota na música do Zeca, há pouco o Dr. Almeida Santos dizia isso mesmo, influências da África, há lá das suas passagens, muitas, por Angola, por Moçambique, há essas reminiscências. Acho claramente, sobretudo, digamos, na última fase, há aquela fase intermédia da viola do Rui Pato, que é uma fase mais lírica, mais próxima de uma mistura da tradição de Coimbra com uma mistura também de um certo repertório modal, da Beira Baixa, do romance tradicional português, etc., que é uma coisa mais enraizada em Portugal. Mas depois abre-se cada vez mais a influências africanas e antecipa muito do que é este processo atual dos cruzamentos das músicas lusófonas, que eu acho que já está em embrião em muito do que o Zeca estava a fazer. Quando é que se cruzou com o Zeca, Rui? Eu cruzei-me com o Zeca, se quiser, indiretamente, na minha adolescência, no sentido em que o Zeca marcou a minha geração de uma forma espantosa. Eu tinha 14, 15, 16 anos e o Zeca, eu costumo dizer que era uma espécie de um Peter Pan. Ele era da idade dos meus pais, mas para a minha geração ele era um dos nossos, era a nossa voz, nós identificávamos com aquela atitude de ruptura e ele dava-nos voz. E, portanto, nesse sentido, era uma presença muito forte, sem eu o conhecer. Depois encontrei-o em pleno PREC, cruzámos em várias coisas políticas em que ele participou, a seguir na campanha do hotel em 76, em que várias vezes nos encontramos em vários momentos da campanha e pronto, tínhamos uma quantidade de amigos comuns, mas nunca privei com ele. Aliás, o Zeca era reservado, como toda a gente que o conhece, não era uma pessoa que fosse fácil de abordar pela primeira vez e eu nunca tive o processo de aproximação pessoal que me teria permitido isso. Mas sinto uma proximidade realmente geracional enorme com o Zeca. Ele é uma trave da minha formação, não só cultural, como eu diria quase que moral, porque é uma referência ética para a minha geração, com uma força, enfim, impossível. O Rui Vieira Nery falou das duas campanhas à Presidência da República em que o hotel se envolveu, e pode-se dizer, apesar de há pouco estarmos a tentar mostrar como era o cidadão e o homem com um temperamento difícil, há uma coisa, penso, o hotel que não podemos deixar de dizer, é que ele era um amigo nas horas boas e nas horas más, e eu acho que o hotel foi testemunha disso, não é? Uma testemunha privilegiada. Aliás, há bocado comovi-me a ouvir Traz Outro Amigo como também. É natural. Porque exatamente uma dedicatória que o Zeca pôs num livro dele, num livro sobre ele, foi exatamente isto. Amigo, vírgula, maior que o pensamento. Um grande abraço, Zeca Afonso. Tive essa oportunidade. Eu vou conhecer o Zeca Afonso já depois do 25 de Abril, pessoalmente. Porque antes do 25 de Abril, o que me leva a escolher obrigatoriamente uma canção do Zeca Afonso para a senha de confirmação da Operação Militar do 25 de Abril... Que não necessariamente o Grândola, não era? É exatamente, não necessariamente o Grândola. Exato. O Traz Outro Amigo também era uma delas, uma das minhas preferidas. O Venham Mais 5, poderia ser outra.
Mas fui informado quando se chega ao produtor do programa Limite da Rádio Renascença, que era o Carlos Albino. O Carlos Albino, justamente. Que era amigo do Zeca também, dos tempos de Coimbra e tal. O Carlos Albino disse ao meu emissário, que era o capitão Santos Coelho, que foi um dos ocupantes do Rádio Clube Português, que todas aquelas canções que eu tinha indicado ao Santos Coelho não podiam ir para o ar porque estavam no índice da censura, da PID e tal. Mas tal como o Luís dizia, não estava no Rádio Clube, o que era estranho. Estava só na Rádio Renascença, portanto havia ali... O Carlos Albino, pois é, eu tive que escolher a Rádio Renascença, então é uma história longa, que vem com o João Paulo Diniz, eu estava com o único homem da rádio que eu conhecia nessa altura era o João Paulo Diniz. Os emissores associados. Tinha estado comigo na Guiné, eu tinha-o protegido, tinha-o trazido para a secção da Rádio Difusão e Imprensa, lá do comando-chefe da Guiné. E foi ele que foi obrigado a passar o depois do adeus. Obrigado, é naturalmente uma caricatura. Não, e combinei com ele. Por amizade e disciplina. Quando eu chego ao contacto com o João Paulo Diniz, contrariamente àquilo que eu supunha, a informação que eu tinha, ele não servia no Rádio Clube, mas nos emissores associados de Lisboa, que utilizavam os estudos do Rádio Clube para aluguer. E a potência de emissão dos emissores associados só dava para 100 km a partir de Lisboa. Portanto, para avisar o resto do país da coisa em curso, tive que escolher outra estação emissora e fui parar, portanto, ao Carlos Albino. O Carlos Albino disse logo, tudo isso que vocês querem, disse ao Santos Coelho, não é possível, está tudo fora de hipótese. A única hipótese, foi já referida há bocado pelo José Jorge, a única hipótese era o Grande Vila Morena. Se vocês quiserem, o Grande Vila Morena foi cantado agora 29 de março, no sarau da Casa da Imprensa, o Zeca estava lá, o Zeca cantou, estava lá a PID e o Capitão Maltese e não sei o quê, ninguém mexeu. Essa pode arrancar. E assim foi. O Carlos Albino contou mais tarde a tremenda dificuldade que houve em conseguir levar à emissão o Grande Vila Morena. Estava tudo nervosíssimo. O Carlos Albino, inclusive, estava à espera que eu lhe mandasse um pelotão de reforço para a Rádio Renascença para qualquer eventualidade. Já não foi possível, não tinha já tropas para isso. Até ficou a DGS, a PDGS da António Maria Cardoso, por ocupar, com um objetivo, já não tinha tropa. E houve duas negas, no fim e tal. E, portanto, tinha que ser uma canção de Zeca. E acabei por aceitar o Grande Vila Morena, que também tinha a questão do povo é que mais ordena, a fraternidade e tal. E que ele não sabia que era a senha. Ele não sabia, desconhecia completamente. Foi a escolha, acabou por ser minha. Aceitei aquela, tinha que ser uma canção do Zeca e aquela, portanto, tinha a possibilidade. Isto devido à grande admiração que eu tinha pelo Zeca, e, portanto, queria que este ícone, este símbolo da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que lutou toda a vida dele, correndo riscos enormíssimos, para alcançar estes objetivos e para dar ao povo que ele amava, para dar, de facto, esta liberdade, a igualdade, a fraternidade que ele sentia dentro de si, que me levou, de facto, a esta escolha. Posteriormente, ao 25 de Abril, tive o privilégio, de facto, de o conhecer pessoalmente e ter com ele uma relação muito estreita. Na campanha de 76, o Zeca está ao meu lado, quando fazemos a abertura da campanha presidencial em Grândola, exatamente, para termos ali o simbolismo da própria Vila Morena. E em 80... tive uma oportunidade curiosíssima, estive várias vezes em casa dele, tive a oportunidade de fazer com ele uma turnê político-cultural na Alemanha, 10 dias na Alemanha. Eu fazia intervenção política e o Zeca, com o Júlio Pereira e Eduardo Paz Mamed e tal, aviava ali para o pessoal das comunidades portuguesas, aviava para a canção revolucionária. Foi uma coisa muito gira. O Zeca parávamos num restaurante e dizia, já viste isto, esta comida de plástico, era assim um fiambre muito mal amanhado, e tal. O Zeca, isto é horroroso, tal. Mas ele passou a levar os vegetais com ele. Mas o Otelo dizia bem que o Zeca Afonso tornou-se um ícone dos valores essenciais e primordiais do 25 de Abril, com estranheza do próprio, porque às tantas quase que lhe tinham chamar a atenção para isso, porque ele estava distante disso. Ou seja, Jorge, o teu conhecimento com o Zeca começou em 67, julgo eu. Sim, 68. 67 foi quando, para quem não sabe, o Zeca Afonso, e pouca gente se calhar haverá, mas o Zeca Afonso tinha regressado de Moçambique. E para ele é um momento crucial, eu penso, porque é quando, regressando, começa a ser muito solicitado para ir cantar às associações de estudantes. E é o ano dos cantares do Andarilho. Exatamente, dos cantares do Andarilho. E é quando tem um cansaço, um esgotamento grande, é internado durante 20 dias e quando regressa, mais ou menos recuperado de saúde, tem esta boa notícia de que estava banido do ensino, que foi, penso eu, um estigma. Foi marcante para o Zeca, não foi, Zé Jorge? Sim, era outro assunto que ele não falava muito. Ele gostava de ensinar, não é? Curiosamente, gostava, claro que sim.
era um assunto que não falava muito, e depois informalmente, numa cooperativa em Setúbal, deu aulas, porque ele, na prática, sem querer ser didático, ou sendo apenas pedagógico, do ponto de vista cívico e político, eu acho que ele transferiu para o palco aquilo que o impediram de fazer no ensino. Ele deixou de ter a sala de aulas e passou a dizer o que pensava sobre Portugal, sobre a liberdade, sobre a guerra colonial, num espaço privilegiado que era, apesar de limitado, as sessões culturais nas universidades, etc. O que eu gostava de dizer sobre o Zeca, e que acho que é talvez o melhor testemunho que posso dar sobre ele, e eu sei que se ele aqui estivesse, ou se estiver a assistir em algum lado, ele certamente terá a reação que tinha sempre: pá, deixa-te disso, não fales dessas coisas, porque ele tinha uma modéstia e uma humildade perante as coisas fundamentais que era genuína. Aliás, ele no desprendimento material, o desapego das coisas materiais, tinha qualquer coisa de franciscano, não é? Uma recusa dos bens materiais para não criar servidões nem dependências. Isso era também o preço da liberdade dele e da independência dele. E dificuldades financeiras deve ter passado. Sim, muito grandes, muito grandes, e aqui é preciso recordar realmente o papel fundamental que a família teve, e nomeadamente a Zélia. Os dois a darem explicações gratuitas, não é? Sim, foi um período muito complicado, mas esse testemunho melhor que ninguém o poderá dar a Zélia, claro, que eu aproveito para homenagear por tudo o que representou no percurso dele, na vida dele, vida sentimental, na vida cívica e no acompanhamento que fez até ao final dessa vida. Mas há aqui um aspecto, e quando soube que neste painel, além do Otelo e do Viriato, ia estar a Cristina e o Rui Vieira Neri, fiquei muito satisfeito, porque há aqui dois ângulos que são fundamentais, penso eu, no momento presente quando se fala do Zeca. Um é realçar a ligação fortíssima que ele tinha com a juventude. O Zeca, que era o mais velho de todos nós, e eu era o mais novo daquele grupo. Era um grupo pequeno, não éramos muitos. O Fanhais, o Manuel Freire, o Adriano, o Zé Barata Moura, no exílio o Luís Cílio e o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho a partir de certa altura, mais tarde. Não éramos um grupo muito grande, éramos um grupo relativamente pequeno, que não estava organizado, ao contrário do que a PIDE eventualmente pensava. Não tínhamos tutela partidária, tutela política. A nossa organização era tão espontânea como o nosso instinto e a nossa vontade de nos incorporarmos numa luta muito mais ampla, em que já estavam os militares a funcionar, com as canções que eram levadas daqui pelos milicianos para as 3 frentes da guerra em África. Portanto, tudo convergia para que isto acontecesse. E o Zeca era, sendo o mais velho de todos nós, era o mais novo de todos nós. Ele nunca teve, em relação a mim, que era o mais novo, ou em relação a outros, qualquer atitude de paternalismo ou de tutela. Pelo contrário, ele estava sempre numa posição de abertura para aprender. Desde a anedota nova até ao refrão que um indivíduo cantava, ele queria sempre aprender. E eu acho que todos os que conviveram com ele aprenderam muitíssimo com ele. Eu acho que esse testemunho é que é preciso passar hoje, ouvindo a música dele, mas falando sobre ele. Ele era um indivíduo absolutamente rigoroso do ponto de vista ético. Ele não praticava um ato que não se encaixasse rigorosamente no sistema de valores que tinha definido para a sua vida. Tudo o resto era secundário. Se tinha dinheiro ou não tinha, se podia sobreviver ou não, ele sabia que estava a cumprir uma missão. E desse ponto de vista, nós por vezes ficávamos de alguma maneira contristados, um pouco inquietos, porque ele não sobrepunha a preocupação estética, ou pelo menos não falava dela, das preocupações musicais sobrepostas às preocupações políticas. Ele assumia-se muito como um agitador, isto de recusar o conceito burguês de espetáculo, e o burguês, por ser o termo que ele utilizava, tinha muito a ver... Vamos fazer um espetáculo, ele reagia mal, não é? Sim, reagia mal a ideia de que eu não faço espetáculos, eu faço sessões populares e sessões culturais, mas basicamente sessões populares. Era um indivíduo ao mesmo tempo de uma grande solidariedade, era um indivíduo de uma distração atenta, que envolvia uma enorme lucidez. Ele era de uma absoluta lucidez. Se alguma coisa, do ponto de vista dos conceitos e dos valores e dos princípios, não encaixava naquilo que ele considerava justo e correto, ele imediatamente disputava e entrava no debate. Era um indivíduo muito corajoso, fisicamente e moralmente. Mas é importante, eu queria sublinhar isto, porque acho que o Rui Vieira Neri acentuou esse aspecto, e uma coisa que a Cristina disse também aponta para isso. O Zeca Afonso não pode ser reduzido à dimensão de cantor de intervenção. Ele é seguramente e sem dúvida um dos maiores cantautores do século XX a nível mundial, como poeta, como intérprete e como compositor. É preciso ter esta noção. Era um poeta culto, era um poeta que lia muitos poetas, desde São João da Cruz aos surrealistas franceses. Era um homem de grande informação e, portanto, que não se tenha a ideia de que o Zeca era um baladeiro.
com tudo que o conceito de baladeiro tinha de redutor ou até depreciativo na sua origem. Ele era muito mais do que isso. Era realmente, é um grande criador cultural, é uma grande figura cívica, e eu acho que, fiquei surpreendido, deixa-me só dizer-te isto, fiquei, enfim, satisfeito a vários níveis por ter visto aqueles depoimentos prestados por jovens na cidade universitária, onde, pelos vistos, o Zeca deixou uma semente, onde lá cantou, e eu lembro do dia em que ele, em 1968, cantou num convívio na Faculdade de Direito, antes de nós conseguirmos ir já para os sindicatos que se tinham libertado a partir de 70 do controle fascista, e também nos focos de campo dos clubes de campismo, etc. Mas há uma coisa que me parece fundamental. O Zeca tem que ser lembrado hoje, não apenas como músico e como poeta, mas como uma referência cívica de um Portugal que nós temos que apontar como exemplo para o futuro, que é o exemplo do compromisso, da atenção cívica ao que se passa connosco, do compromisso com a realidade e da solidariedade e da fraternidade. Eu penso que o Zeca ficará sempre incompleto em qualquer evocação se nós não o associarmos a estes valores. Ele é um cantor dos valores e, sendo um cantor dos valores, é um extraordinário comunicador das emoções que transformam esses valores num projeto político e social. Na linha do que o Zé Jorge dizia, recordava só, acho que te disse a ti, Viriato, ter-te-á dito Zé Afonso, que o Paco Ibanhas lhe disse, e publicou isso num jornal qualquer, que o Zeca Afonso era um dos maiores cantores do mundo, só tinha contra ele o facto de ser português. O Paco Ibanhas disse isso, sim, numa determinada altura, e é verdade, de facto, ser português tem esse estigma, e eu agora estou completamente de acordo com o que diz o Zé Jorge. O Zeca era, de facto, esse grande cantor, e mais até as canções de intervenção puras e duras, digamos assim, nomeadamente as do período de 74, 75, do período revolucionário. As canções do Zeca nunca foram canções muito reduzidas ao seu tempo. São canções que ainda hoje se ouvem, mesmo aquelas que eram feitas para questões, ou tendo como mote questões políticas muito imediatas, não é? Portanto, Rui Vieira Nery, se calhar não é legítimo, como alguns fazem, considerar Maio Maduro Maio do Zeca a obra sublime e outros porque foram mais criticados, porque ele eventualmente terá sido mais iconoclasta, sei lá, estou a pensar no Coro dos Tribunais ou no outro álbum, menos bom, mais secundarizado relativamente à obra do Zeca. O que é que o musicólogo pensa disto? Quer dizer, se tiver, obviamente, que escolher um grande álbum do Zeca, eu acho que nenhum de nós hesita e escolhe as Cantigas do Maio, porque há ali uma conjugação de fatores perfeita. Quer dizer, é um monumento incontornável para a história da cultura portuguesa, não é? Mas eu acho que o Zeca não entra em decadência. Eu acho que no Coro dos Tribunais há coisas muito boas. Acho que até nas Galinhas do Mato há coisas muito interessantes que mostram uma renovação estética. O Zeca não parou. E mesmo no período mais militante continuam a aparecer, sei lá, no Coro dos Tribunais eu tenho um poema convexo, por exemplo, que manifestamente não é uma canção de grão com feijão com revolução, não é? Portanto, ele soube sempre transpor o que podia ser a tendência mais fácil para o sucesso imediato, mesmo tendo consciência de intervenção cívica que o obrigava a querer comunicar mensagens políticas muito precisas. Mas também há uma coisa que eu gostava de dizer, é que o regime salazarista, em muitos aspectos, tinha um truque, não é? Tentava as pessoas. Não é? Se o Zeca tivesse cedido um bocadinho, o Zeca tinha tido uma consagração possível. Ele só tinha que ceder um bocadinho, mas isso ele não faria. Mas a intransigência dele não permitiu. E isso é muito bonito de pensar. Queria propor-nos mais música. Os Filhos da Madrugada foi o nome de um projeto que, em 94, acho, reuniu várias bandas num concerto e num disco de homenagem ao Zeca Afonso. Os Diva foram um dos grupos participantes nesse espetáculo, com uma versão de um dos temas, para mim, também dos mais bonitos do Zeca Afonso, que é a Canção de Embalar. De madrugada, deixa vir também adormecer. Outra que eu souber será para ti.
escuro, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas, trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Cristina, se calhar vamos ter de acabar daqui a bocadinho e eu tenho de recomeçar por si. Dá vontade de fazer, continuar a cantar Zeca noutra altura, mais Zeca de outra forma? Zeca sempre, pela intemporalidade, como dizia há pouco o Zé Jorge. Porque o legado é enormíssimo, ao nível musical, ao nível interpretativo, acho que se aprende muitíssimo. O Zeca tem ainda muito para dar, tinha e tem muito para dar. Será que as pessoas estão a pensar, ok, a Cristina Branco vai fazer um parente de Zeca para depois, de um lado e do outro, continuar o fado? Não, mas o Zeca está sempre presente. Eu gravei em 97, no meu primeiro álbum, existe um tema do Zeca logo, assim, a abrir. Mas isto era um pouco para lhe perguntar, o fado não é para acabar. Não, de todo. Cristina é fadista. A Cristina canta aquilo que lhe apetece. Muito bem. Ora bem, já não temos tanto tempo como aquele que todos nós gostaríamos, mas temos a boa notícia de daqui a pouco podermos continuar a conversa e ficarmos aqui a assistir ao concerto do Zeca. Eu peguei num papel, de uma cábula para duas citações do Zeca que eu vos pedia para comentar e, eventualmente, para o que não ficou dito e ficou naturalmente tanto por dizer. O Zeca dizia, e isto vê-se que o Zeca está todo aqui nesta frase, é preciso criar o desassossego. Quando procuramos alibis para o nosso conformismo, está tudo lixado. E já na parte final da vida terá confidenciado e dito ao Viriato, não renego nada do que fiz, mas também não renego corrigir sempre a minha imagem perante mim próprio. Podemos fechar por aí, até lá também, com este comentário. O Zeca era um homem de histórias filosóficas e a tese dele sobre Sartre. Exatamente. Foi exatamente uma leitura de Sartre então, sobre a questão da existência relativamente à essência e tal. Eu acho que aí estão duas frases que, na sua simplicidade, denotam, de facto, o caráter de pensador do Zeca Afonso, em relação a ele próprio e em relação a tudo aquilo que o cercava. Mantenho, de facto, em relação ao Zeca, tudo aquilo. Gostei muito da intervenção do Zé Jorge. De facto, eu considero o Zeca um símbolo notável. Eu também tinha uma cabulosita que eu, se me permite, gostava de ler aqui. Um ano depois da morte do Zeca, exatamente um ano depois, no Diário Popular, há 19 anos, portanto, foi criado um pósterzinho que eu tenho em casa, onde um jornalista, amigo do Zeca, suponho que terá sido o Rodrigues da Silva, escreveu isto. Faz hoje um ano que morreu José Afonso. O lugar comum assume, neste caso, uma versão exemplar. Zeca é um dos homens insubstituíveis na história portuguesa recente, de que foi um dos seus maiores fautores, pelo canto, pelo gesto, pela sua postura de dignidade inquestionável. Mais do que o cantor, perdemos o homem, que persistia no dever de ser amigo. Eu acho isto de uma simplicidade muito grande e que define, de facto, o perfil de um José Afonso, de quem temos profunda saudade. Obrigado. Pois, do tanto que ficou por dizer. Ficou muito por dizer, claro, fica sempre muito por dizer. Mas acho que a ideia que tu transmitiste, aliás, nas duas citações, e por acaso eu tenho a ideia que foi ao contrário, que foi a primeira que ele me disse a mim, mas não é relevante para o caso. Pois não. O relevante é que ele disse e de facto é necessário criar esse desassossego que ele criou, ajudou a criar, e acho que ainda cria o facto de haver hoje
O facto para já de estarmos todos aqui a falar dele e a falar dele de uma forma viva, o facto de haver pessoas como a Cristina que pegam novamente nas canções dele e até em algumas canções que foram feitas para períodos revolucionários, para períodos muito marcados do ponto de vista político, do ponto de vista... as canções revolucionárias, por exemplo, que algumas delas estão também no repertório do espetáculo da Cristina, que eu já vi, ao contrário de ti, mas aconselho-te lá a ver. E o facto dessas canções continuarem a dizer alguma coisa às pessoas que as ouvem, 30 anos depois, acho que é a melhor prova de que, de facto, o Zeca está vivo. Aliás, as canções dele são, algumas delas, e penso que todos estaremos de acordo, são de uma modernidade terrível. Canções com 40 anos que podiam ter sido feitas há 10 minutos. Eu não queria deixar de que o final deste nosso encontro, desta nossa conversa, fosse com o Rui Vieira Neira e com o Zé Jorge, se calhar com este desassossego. Mas há aqui, na vida do Zeca, uma aparente contradição que eu, querendo-vos dar a parte final, não queria deixar... Eu vou ao Rui a parte final. De refletir convosco. Eu acho que é muito importante que o Rui que é uma fale aparente contradição final. que me surpreendeu, que é as primeiras memórias de que o Zeca fala é aos 3 anos, quando parte para a África ao encontro dos pais e vai com um tio que está em lua de mel e que lhe liga pouca importância, ele diz isso, e a primeira amizade que ele faz, e fala disso muitas vezes, é com o missionário. Depois disso, em Coimbra, o Zeca Afonso lê São Francisco, o Hinossol, e também, recorrentemente, fala disso. Não é católico, ainda que, de alguma forma, tenha estado muito perto de movimentos católicos progressistas. Ele também apoiou a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo. E já na parte final da sua vida, o Zeca terá dito que o que terá, eventualmente, escandalizado a alguns dos seus pares ou discípulos, que estava a fazer um reencontro com o Cristo. Não o Cristo institucionalizado, mas se calhar ele não o disse o Cristo que expulsou os vendilhões da porta do templo, mas disse-o: o Cristo com quem eu me identifico é aquele que tem fome e sede de justiça. Não deixou de me surpreender, ainda que eu acho que isto só tem uma contradição aparente. Não te parece, Jorge? Não, eu acho que não há contradição, porque eu acho que os pensamentos e os comportamentos justos nós vamos encontrá-los de uma forma transversal nas religiões, nos projetos de mudança social, e portanto eu acho que ele tinha tudo isso e não há nenhuma contradição, embora eu penso que nos falta aqui neste momento, para falar disso, um grande amigo meu e dele e deste grupo, do Manuel Freire, do Adriano, do Zé Mário, etc., chamado Francisco Fanhães, que apareceu ali há bocado e a quem eu presto também uma grande homenagem. Não lhe era possível estar cá. Eu sei, uma pessoa a quem estou muito ligado e acho que, como ninguém, eu poderia falar disto, mas queria só... Antes de deixar a palavra ao Rui, acho muito importante que o musicólogo, com a craveira e o prestígio do Rui Vieira Neri, ajude a universidade e a opinião pública a perceber que o Zeca tem que ser estudado, tem que ser reeditado, ainda há pouco também tem que ser disso. Não há uma obra de... tem que haver, como o Rui dizia, uma tese de mestrado ou doutoramento, mais teses de mestrado, e tem que haver, sobretudo, um cancioneiro a sério do canto político em Portugal, do canto de resistência. A história portuguesa fica incompleta se isso não for feito. Mas tu citaste aí uma frase, o Zeca, eu acho que é a frase, uma palavra de que o Zeca gostava muito e que sintetiza o seu percurso existencial, a sua vivência, que é desassossego. Ele semeou desassossego para fazer com que este país não seja um país acomodado, resignado, rendido ao fatalismo. Foi também por isso que ele rompeu em determinado momento com o Fado de Coimbra. E aos mais novos, à geração dos meus filhos, que hoje está nos 30 anos, eu digo, percebam que o Zeca não é propriedade nem património de ninguém. É um património coletivo português, do povo português, para quem ele cantou, para quem ele criou, a quem ele dedicou o melhor de si e do seu espírito de sacrifício. E o que eu posso dizer, lembrando o Zeca hoje, é que o 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida. Continuo a dizê-lo, mesmo tendo em conta o dia em que os meus filhos nasceram. E o dia em que ele morreu foi seguramente um dos dias mais tristes da minha vida, mesmo tendo em conta o dia que o meu pai morreu. O Zeca, para mim, foi, como aliás para as pessoas de que eu falei, eu acho que é preciso envolver afeto e emoção nisto, porque é disso que estamos a falar. E foi com afeto e com emoção que estes homens fizeram o 25 de Abril. Foi um ato de afeto e de amor por este povo. Eu acho que o melhor que se pode dizer em relação ao Zeca é que ele nos faz muita falta aqui, mas que o futuro passará sempre pelos valores que ele defendeu. Desassossegado porquê? Porque ele acreditava numa utopia e essa foi a sua maior crença. Rui Vieira Nara, eu não tenho muito mais a acrescentar. Temos de acabar esta conversa pública e torná-la privada. Lembrar apenas uma coisa, é que felizmente os discos do Zeca estão todos editados em CD, estão disponíveis
E aquilo que eu acho que é a melhor maneira de acabar é dizer: ouçam o Zeca. É um grande compositor, é um grande poeta, é um grande veículo da identidade portuguesa e continua a ser um homem do desassossego, continua a ser alguém que é capaz de nos desassossegar a todas as gerações, a todas as formações. É um desafio para nós todos e isso vale a pena. Agora é principalmente para si que nos acompanhou. Poderíamos ficar naturalmente perdão, a conversar aqui durante o resto da noite com estas linguagens de afetos e se calhar até ficamos porque a esta hora que aqui estivemos passou tão rapidamente e há ainda, como dizíamos, tanta coisa para dizer sobre Zeca Afonso. Mas há, sobretudo, a música que ele nos deixou e que vamos, tal como eu lhe dizia, poder recordar já de seguida através desse memorável concerto em 83 no Coliseu dos Recreios, uma música que é já verdadeiramente património nacional, património da humanidade, como acontece com todas as formas superiores de arte. A capacidade de resistência ao tempo de todas estas músicas é a melhor prova de que não há morte capaz de vencer homens como Zeca Afonso. Ele vai continuar connosco, certamente, por muito tempo. Disso eu não tenho a mínima dúvida. E nós cá estaremos, com ele, com a música, enquanto há força. do Chopala até a Lapa, foi meus amores, do Chopala até a Lapa, foi Coimbra, meus
amores, a sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores a sombra da minha capa deu no chão, abriu em flores. Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, quem terá anda cego, quem terá amar não vive, quem terá anda cego, quem terá amar não vive. Águas passadas do rio, meu sono vazio não vão acordar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas do rio correndo, poetas morrendo,
das bandas no mar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Que eu souber será para ti. Oh, 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 oh. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Oh, 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 oh. Trovas e cantigas.